Atenção, conteúdo não recomendado para quem gosta de pensar dentro da caixinha. Os índios, como são chamados os nativos que habitavam o Brasil quando os portugueses chegaram, eram um povo em estágio civilizacional primitivo, ingênuo e vulnerável ao conquistador europeu. Não conheciam a escrita, o dinheiro, nem construíam cidades para fixarem residência, ao contrário das civilizações encontradas na América Espanhola, tanto que ainda hoje necessitam do cuidado e da proteção especial para continuarem existindo e preservando sua cultura. Em geral, isso é tudo o que sabemos, mas será que é tudo o que se tem para saber? Olá, eu sou o professor Neomar Nepomuceno e no vídeo de hoje eu vou trazer fatos que vão mudar o seu conceito sobre os primeiros habitantes do que hoje é o Brasil. Sim, existiam escritas, artefatos, estátuas, comércio, armas avançadas e até mesmo cidades, além de civilizações muito diferentes das primitivas aldeias que comumente conhecemos. Tudo isso oficialmente comprovado por pesquisadores estrangeiros, a maioria americanos, franceses, britânicos e de outras nacionalidades. E é sobre isso que agora vamos falar. Entre os chavões mais repetidos sobre os primeiros habitantes dessas terras em que hoje vivemos, é que os índios são os verdadeiros donos do Brasil, que os portugueses deviam devolver suas terras roubadas, como se índio fosse uma nacionalidade, um povo único, que vivia pacificamente e em plena harmonia com a natureza, ao longo de todo um território que coincide totalmente com o que hoje é o Brasil. Esta é a maior mentira que alguém já ensinou a esse respeito, e é o que aqui pretendo esclarecer. É preciso primeiro considerar que quando falamos de povos indígenas, estamos nos referindo a centenas de grupos sociais e étnicos que viviam ao longo de todo o território que hoje tornou-se o Brasil. Cada um desses grupos possuía cultura, crença, organização social e até mesmo desenvolvimento diferentes dos outros. E ao contrário do que o senso comum faz parecer, como se houvesse uma espécie de uma grande muralha que separasse os índios brasileiros do restante da América Espanhola, esses povos relacionavam-se uns com os outros, desde seus vizinhos até os mais distantes, do litoral brasileiro até os Andes. E acreditar que viviam isolados, e principalmente que não praticavam comércio, é um mito, ou um mito totalmente desmontado por pesquisas recentes, que provam que existia um intenso comércio entre os povos do litoral e os do interior, e mais ainda, uma rede de caminhos fazia esses itens chegar até o Império Inca, no Peru. Em 1524, o português Aleixo de Souza se juntou aos valentes índios da tribo Carijó e saiu em busca de fortuna. Ele havia ouvido falar de um caminho que levava até um reino repleto de ouro e prata. 3.000 quilômetros para oeste depois, ele chegou ao Império Inca. Chegou, roubou e fugiu, acabando na volta sendo atacado por índios paraguaios. Aleixo de Souza teria sido o primeiro europeu a descobrir uma rede de rotas de comércio, uma verdadeira rota da seda brasileira que unia os diferentes povos do continente. Os índios do litoral tinham sal extraído do mar e conchas ornamentais. Volta e meia, ainda sobrava mandioca. Já o sertão tinha suas commodities como feijão e milho e também um artigo de luxo, penas de aves grandes como ema e tucano, para todo tipo de adereço. Tudo isso era objeto de trocas comerciais entre esses povos e os incas do ocidente, que em troca davam objetos de cobre, bronze, prata e ouro, conforme vários relatos dos desbravadores do Brasil. O centro desta complexa rota comercial era um caminho conhecido como Piabiru, provavelmente uma palavra tupi que significa caminho de grama. Esse caminho atravessava os atuais estados de São Paulo, Paraná
entrava Paraguai adentro e subia pela Cordilheira dos Andes, até encontrar com o Império Inca. Várias rotas periféricas ligavam o interior a esta via principal. Os caminhos dos índios se tornaram as trilhas dos descobridores, depois as rotas dos bandeirantes. Trechos originais ainda sobrevivem até hoje. Muitos foram cobertos de asfalto e hoje são vias como as paulistanas Rebouças e Consolação. É bem verdade que os índios brasileiros, ao que se sabe, desconheciam a forja e a metalurgia, o que não quer dizer que não tivessem acesso a esses recursos, uma vez que através dessa rota comercial que os ligavam aos povos andinos, traziam dos forjadores incas ouro, prata e utensílios de bronze, conforme inúmeros relatos dos desbravadores, missionários e bandeirantes. Os indígenas brasileiros eram distribuídos em vários grupos, várias nações indígenas, por assim dizer. A maioria deles eram povos seminômades, que se deslocavam por um extenso território conforme a necessidade, sobretudo associado à disponibilidade e escassez de recursos naturais. O que mais nos é ensinado é que esses povos viviam em harmonia, pacificamente, alegres e felizes, até chegarem os conquistadores europeus que macularam essas terras com a guerra, a escravidão e a morte. Junto ao mar vivia uma tribo que levava uma vida mansa, sem preocupações, até que um dia, sem que ninguém esperasse, chegaram os conquistadores. Eles falavam uma língua estranha, usavam armas melhores e não tiveram dó dos derrotados. Queimaram suas aldeias, mataram os guerreiros e escravizaram mulheres e crianças. Apesar de parecer outra coisa, isso é a descrição da conquista dos povos do litoral pelos índios tupis. Em sua cruzada para o Oriente, de fato, as tribos viviam em estado de guerra constante, conforme defende o sociólogo Florestan Fernandes. Os ancestrais dos tupis vinham de onde hoje é Rondônia, onde se diferenciaram dos outros graças à agricultura que praticavam. Segundo o antropólogo francês Pierre Glastres, os tupis acreditavam no mito de uma terra sem males, um lugar fértil, sem doenças, nem tragédias, e que garantiam seus espíritos ficaria a leste. A crença nessa terra prometida motivou um êxodo que durou séculos, sempre rumo ao Atlântico. Chegando lá, expulsaram para o interior os antigos residentes, que receberam o apelido de Tapuia, que em tupi significa selvagens. Não só os tupis, como outras nações indígenas, conquistaram e se fixaram no território graças à superioridade de suas armas e de técnicas de combate. Os grupos indígenas que se destacavam no combate empregavam não só armas, como técnicas de combate muito parecidos com os já conhecidos no velho continente. À distância, usavam flechas, às vezes impregnadas de venenos, às vezes incendiárias com tufos de algodão em chamas. No combate corpo a corpo, empregavam a borduna, uma espécie de clava ou espada de madeira que quebrava o crânio e os ossos do corpo do oponente. Algumas tribos usavam escudos de couro de capivara, que, segundo o relato dos bandeirantes, eram capazes de resistir até tiros de arcabouço. Além dos vários relatos dos exploradores, recentemente foi descoberto em Cananéia, São Paulo, um machado pré-colombiano feito com cobre dos Andes, utilizados pelos nativos da região. Além das armas avançadas, os indígenas brasileiros utilizavam também avançadas técnicas de combate e de cerco. Ao se aproximarem de uma aldeia a ser invadida, praticavam a guerra psicológica, gritando e batendo com os pés no chão para assustar o oponente e soprando horrendos instrumentos feitos com os ossos de inimigos conquistados. No norte do país, os mundurucus, considerados mais ferozes índios do Brasil, partiam para a guerra ostentando vários parinãs, como eram chamados os adereços feitos com a cabeça dos inimigos conquistados. Quando os mais valentes enfrentados,
tinham sua cabeça arrancada do corpo e, em um ritual que durava semanas, após extrair os ossos, músculos e órgãos internos, iam secando-na e defumando-a até resultar em um horrendo adereço que carregavam ao pescoço. Ao se aproximarem de uma aldeia a ser invadida, durante o cerco, apelavam para a guerra química. Jogavam pimenta da terra na fogueira e, empregando o conhecimento do deslocamento do vento, faziam com que esta fosse invadida com a fumaça tóxica e seus habitantes saíssem desesperados, direto para as mãos do conquistador. O estado constante de guerra entre as nações indígenas que dividiam o que hoje é o território brasileiro foi o que, na verdade, facilitou a aproximação dos portugueses, que ofereciam aliança para que esses vencessem e conquistassem seus inimigos. Um dos maiores tesouros arqueológicos do Brasil é, sem dúvida, a cerâmica marajoara. Marajó é a denominação conferida a um grupo de ilhas que integra o arquipélago amazônico na foz do rio Amazonas. A maior delas alcança quase 50 mil quilômetros quadrados de área, sendo a mais extensa ilha fluvio-marítima do mundo. O vocábulo Marajó provém do tupi Mabaraió, que significa anteparo, defesa, obstáculo contra o que vem do mar. E realmente, como anota Leandro Tocantins, o arquipélago dá a ideia de uma atalaia colossal postada na entrada do rio Amazonas. Em Pacoval se acha o mais rico sítio arqueológico marajoara. Vasos policromáticos ou ricamente adornados com incisões e excisões, banquetas, pequenas efígies e as famosas tangas de cerâmica. Outro significativo elemento da avançada arte marajoara são as urnas funerárias, utilizadas em sepultamentos secundários, isso é, aqueles em que apenas os ossos são inumados. Tratam-se de vasos de forma globular, com gargalo estreito e borda para fora. Merecem destaque também as pequenas efígies caracterizadas pela cabeça alongada ou triangular, ausência de braços, pernas em formas de U para apoiar a figura e pela indicação do sexo feminino. A requintada cerâmica marajoara nos leva de imediato à seguinte indagação: conheceram os nativos amazônicos a arquitetura, uma vez que povos bem mais atrasados têm erguido monumentos? No entanto, isto não significa que a arquitetura tenha que ser necessariamente construções de pedra. A arquitetura viking, por exemplo, era essencialmente baseada em construções de materiais perecíveis como madeira. Em sua obra clássica, O Selvagem, o general Couto de Magalhães afirma o seguinte: nenhum viajante que eu saiba mencionou até agora uma só construção indígena antiga. Creio que sou o primeiro a dar notícia de uma, e vem a ser uma espécie de forte circular de terra que existe na ilha de Marajó, na citada Fazenda dos Cajueiros, propriedade do Dr. Joaquim José de Assis. Esse monumento, porém, é evidentemente contemporâneo ou posterior aos aterros da mesma ilha. Entre as décadas de 1950 e 1980, arqueólogos norte-americanos como Beth Meggers e Anna Roosevelt revelaram a sofisticação da civilização marajoara no Pará. Nesta mesma época, a retirada de cobertura vegetal para formar pastagens revelou no estado do Acre uma rede de complexos geóglifos semelhantes às famosas linhas de Nazca no Peru. E nos anos 90, o norte-americano Michael Hackenberg descobriu evidências de uma gigantesca cidade indígena no interior do Xingu. Recentemente, um grupo internacional de pesquisadores conduziram uma pesquisa inédita, concluída este ano, empregando tecnologia laser e satélite combinado, que revelou também no Acre um conjunto de aldeias de montículos,
um tipo de povoação nas quais as habitações eram construídas dispostas radialmente de frente para uma praça, tudo isso sobre uma plataforma elevada construída especificamente para dar lugar a esta povoação. Haviam basicamente duas configurações desse tipo de aldeia: as aldeias circulares, que tinham um diâmetro médio de 86 metros, enquanto as aldeias retangulares tendiam a ser menores, com um comprimento médio de 45 metros. Uma análise mais aprofundada das aldeias Sol, como eram chamadas, revelou que elas tinham estradas cuidadosamente planejadas. Cada aldeia de montículo circular tinha duas estradas principais, largas e profundas, com margens altas, e estradas secundárias menores que levavam a riachos próximos. O mais surpreendente é que, segundo os pesquisadores, a disposição destas aldeias, mais do que mera localização favorável, seguia um alinhamento cósmico, ou seja, estariam alinhadas a estrelas e constelações, atestando o avançado conhecimento científico e astronômico de quem quer que as tenha construído. Ainda segundo os pesquisadores, a maneira distinta e consistente como estas civilizações indígenas organizaram essas aldeias sugere que elas tinham modelos sociais complexos e que a configuração e distribuição das aldeias atenderia à estratificação da sociedade. Apesar de menores e da configuração peculiar sobre os montículos, o fato de constituírem núcleos populacionais próximos ligados por estradas, formando povoações maiores, lembra a cidade indígena descoberta pelo Dr. Heckenberg no Xingu, o que pode indicar uma relação entre as duas povoações e uma avançada civilização muito maior, provavelmente desaparecida antes da chegada dos europeus. O estudo foi publicado em abril no Journal of Computer Application in Archaeology e acaba de ser apresentado no programa Jungle Mystery Lost Kingdoms of Amazon, do Canal 4 no Reino Unido. Entre todas as descobertas arqueológicas do Brasil antes da descoberta e chegada dos colonizadores europeus, uma das mais intrigantes é certamente aquela conhecida como o Stonehenge da Amazônia. Nas proximidades da cidade litorânea de Calçoene, 390 quilômetros ao norte de Macapá, no estado do Amapá, encontra-se um dos monumentos mais importantes da arqueologia do país. Um conjunto de pedras maciças organizadas por mão humana às margens do Igarapé Rego Grande vem atraindo cientistas de todo o mundo. O local acaba de ser batizado oficialmente como Parque Arqueológico do Solstício, o primeiro do gênero no Brasil. Muitos cientistas acreditam que o complexo megalítico seja, na verdade, um grande observatório astronômico construído há muitos séculos pelos índios brasileiros e vem sendo estudado pela equipe de arqueólogos do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá, liderada pelos pesquisadores Mariana Petri Cabral e João Saldanha. Recentemente, a equipe de pesquisadores comprovou o que já se esperava. A estrutura projeta no chão uma sombra que some exatamente no dia do solstício de inverno, dia 21 ou 22 de dezembro, quando o Sol alcança o zênite. Sua posição mais alta no céu aparece exatamente acima da pedra, de forma que ela não faça sombra alguma no chão. Os cientistas descobriram também que o local era um cemitério indígena, além de um lugar para a prática de cerimônias. A pesquisadora afirma ainda que durante a fase de escavação foram achados no interior do círculo 2 poços funerários de 2 ou 3 metros de profundidade, tampados por uma pesada pedra, dentro dos quais estavam várias urnas funerárias. Todas essas informações e conhecimentos diferem bastante daquele conjunto que geralmente nos é ensinado dentro do complexo de vira-lata que somos estimulados a desenvolver. Mas como podemos ver, a realidade é bem diferente e infelizmente parece despertar desde os primeiros tempos mais o interesse de estrangeiro do que dos próprios brasileiros. Existiram sim
sociedades e civilizações complexas entre os indígenas brasileiros, que apresentavam hierarquia na sua estrutura social, praticavam o comércio e empregavam armas e técnicas de combate avançado, além de possuir igualmente avançado conhecimento astronômico. Relatos e evidências de tudo isso, obras de arte, construções e evidências de antigas estruturas vêm sendo cada vez mais descobertas e nos revelando um passado muito diferente do que a própria história conta. E você, o que achou desses fatos e informações? Diga aí nos comentários. Caso tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de curtir. Se não gostou, contribua da forma mais civilizada quando for capaz, dizendo por quê. Se achou essas informações interessantes, se foram esclarecedoras para você, para que esclareça outras pessoas, também compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Para mais vídeos e conteúdos como esse, visite, se inscreva no canal e é isso aí. Tchau, e que a verdade nos liberte.